Olá, queridos, graça e paz a todos vocês. Dando início em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do terceiro trimestre, nós estamos em 2023. O título dessa lição, dessa revista, é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E agora nós estamos finalizando essa lição e já estamos na lição de número 13, a última lição desse trimestre. E o título dessa lição de número 13 é O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Como assim? O mundo de Deus no mundo dos homens. Essa lição vai ser aplicada no dia 24 de setembro de 2023. O texto dessa lição se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 23. Está escrito assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco, Deus no nosso meio, no meio dos homens. Também aqui a verdade prática diz aqui o comentarista: na dispensação da graça, que é o tempo que nós estamos, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Veja só, queridos, nós temos aqui também os versículos para a leitura diária. Se você vai fazer um culto em casa, se você vai fazer uma reunião e você quer trazer uma mensagem de acordo com a lição, então tem até os temas aqui para todo dia, para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo é o dia da lição oficial, né? Nós temos aqui também os versículos-chave para a leitura bíblica em classe, que se encontram no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 23, também Gálatas, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 7. Nós não vamos ler o vídeo, não ficar muito longo, mas que vocês possam ler na sala de aula com seus alunos. Que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Queridos, nós temos aqui nessa lição, que é a última lição desse trimestre, na introdução que diz aqui o comentarista: a Igreja de Cristo é a expressão visível do reino de Deus no mundo. Então, o que nós percebemos aqui? Que a Igreja de Cristo, que a Igreja, você que é a Igreja de Cristo, é a expressão visível do reino de Deus no mundo. Porque nós sabemos que o reino de Deus, ele é espiritual, ele é invisível, não é palpável. Mas a Igreja tem essa expressão do reino de Deus visível aqui na terra. Nesse sentido, há um contraste entre os que representam os valores do reino e os que representam os valores do mundo. Então, nesse contraste, nós vimos que tem a pessoa que representa o reino de Deus no espírito e a pessoa que representa o mundo, né? Por isso, nesta lição, temos a oportunidade de refletir a respeito do nosso papel diante de um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Ainda assim, Deus permanece agindo no mundo por meio da Igreja de Cristo, a expressão visível do reino de Deus. Desde já eu quero pedir você para continuar nos abençoando aí, deixando aqui a sua mensagem, curtindo, compartilhando, se inscreva no nosso canal, para toda vez que a gente fazer um vídeo, o YouTube já mandar de antemão para você. Queridos, e a outra revista também já está aí, né? Para você pode comprar, você pode também estar nos seguindo aqui, que você vai ter todas as lições de todas a semana aqui no nosso canal. Confesso para os irmãos que tenho aprendido bastante com essa lição do terceiro trimestre e também continuamos aqui aprendendo cada vez mais, né, queridos? A palavra de Deus diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento da verdade. A palavra-chave dessa lição é reino. Então, nós vamos estar aqui falando sobre reino. Na introdução diz aqui: as escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Nesta lição, que se encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste
entre o que vive sob o ágide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforça que, embora vivemos grande desafio, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja de Cristo. Mateus 5,16. Por mais que nós estamos aqui vivendo no mundo, né, mas o Senhor e nós também lutamos para viver aqui no reino de Deus, aqui no mundo. Olha só, queridos, nós temos aqui o primeiro tópico, o reino de Deus no mundo. Como que é o reino de Deus no mundo? Nós temos aqui, quando Jesus nasceu no ventre de Maria, primeiro subtópico, a encarnação de Cristo. Olha só, Jesus, ele foi encarnado aqui no mundo. Então isso é o reino que era invisível e agora está sendo para nós, para aquele que crê. Não é verdade? Nós temos aqui então Lucas capítulo 1, versículo 32, João 1,14 vai falando, né, desse verbo que se fez carne, né, e habitou no nosso meio. Também conhecido como Emanuel, que é Deus conosco, Deus no nosso meio. Então, é esse Deus que veio aqui no nosso meio, está no nosso meio. Então, nós prosseguindo aqui, que nós vemos aqui o segundo subtópico, a mensagem do reino. Então, Jesus, ele recebeu essa mensagem do reino. Ele, quando ele foi batizado no Rio Jordão, ali foi inaugurado, né, o reino de Deus aqui na terra, onde Jesus, então, agora sai pregando, né, a todas as nações, todas as aldeias, cidades e povos. Terceiro subtópico, os valores do reino aqui na terra. O Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira. Em Mateus capítulo 5, nós vemos aqui os valores do reino. Então, aqui na terra, o casamento indissolúvel, a honestidade de falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração, o jejum a partir de um coração sincero. Então, a gente vai aqui em Mateus capítulo 5, a gente vai aprendendo sobre os valores do reino aqui na terra. Nós temos aqui também o resumo do tópico 1, queridos. O reino de Deus no mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus Cristo, além da propagação de sua mensagem e valores. Prosseguindo, que nós vemos aqui agora, o segundo tópico, as bênçãos de uma vida no reino. No reino, você tem as suas bênçãos? Tem. Veja só, o primeiro subtópico, remissão dos pecados. É uma bênção, queridos. Nós que não tinha mais direito, né, por causa da queda do homem, então Deus nos deu Jesus, trazendo para nós essa bênção da remissão dos nossos pecados. Segundo subtópico, adotados e herdeiros de Cristo. Olha só, agora nós passamos a ser adotados, né, através de Cristo, e nós agora passamos a ser filho e passamos a ser herdeiro também desse reino do Pai. Resumo do tópico 2. Quais são as bênçãos que nós recebemos do reino? A remissão do pecado, a doação em tornar-se herdeiro de Cristo, são bênçãos de uma vida no reino. Terceiro tópico, os males de uma vida no mundo. Vendo aqui o primeiro subtópico, a escravidão do pecado. Esses são os males na vida no mundo, porque o mundo não quer saber do reino, não quer saber de Deus. Então eles querem viver de acordo com a vontade deles. Está aqui João 8,34, nós vemos que 2 Pedro 2,19, então são a escravidão do pecado, são os males que o mundo traz para as pessoas. Segundo subtópico, filhos da ira e condenação eterna. Então passa a ser filho da ira, porque não quis aceitar o reino, e também parte para a condenação eterna aquele que não se chegou ao reino. O resumo do tópico 3, nós vamos ver aqui
os males de uma vida no mundo, né? A escravidão do pecado, a ira, a condenação eterna são elementos dos males de uma vida no mundo. Por isso nós convidamos você para vir para o reino de Deus. A conclusão da lição de número 13. Os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Reino que hoje é espiritual, mas terminando a graça, ele vai ser agora literalmente. Jesus vai montar o reino dele e aí ele vai comandar todas as nações. Amém, querido? E aí você vai estar junto, porque nós vamos fazer parte desse reino. E olha só, você é comprado, né, para ser sacerdote, para ser como reis e também filho quando está no reino do Pai. Amém? Então, finalizando aqui mais essa lição, a lição de número 13. Fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês. Continua nos abençoando, seguindo a gente aí. Aqui a gente não pede dinheiro, aqui a gente não pede Pix. Nós pedimos só para você, né, deixar aqui o seu comentário, também compartilhar o nosso vídeo com as outras pessoas. Nós convidamos também você para se interagir com a gente. Aqui você só tem a ganhar, porque você vai aprendendo cada vez mais. E o aprendizado não ocupa lugar. A única coisa que o ladrão não rouba é o seu aprendizado. Então, quero despedir de vocês como Moisés despediu o povo ali no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça descer sobre ti o teu rosto e misericórdia, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.